É muito bom estarmos aqui nessa presença, amém? Tem 14 anos que nós fazemos esse congresso de forma presencial, mas aprove ao Senhor esse ano estarmos aqui online, mas não deixarmos de fazer e glorificar o nome do Senhor para abençoar a tua vida, amém? E já vamos começar essa tarde com alguém que eu amo muito, alguém muito especial nesses meus 15 anos de ministério, alguém muito especial no Ministério Abraça-me, que sempre nos apoiou nesses 15 anos. Eu tenho muita gratidão pela vida dele. É o meu pastor Jadson Limeira, que vai trazer uma palavra sobrenatural para a tua vida. E é claro que a abertura seria com o meu pastorzão, né? Dar honra a ele, dizer que eu te amo, viu, pastor? Que é muito bom ter o Senhor ao meu lado nessa tarde e que Deus te use poderosamente. Se prepara aí, pega a tua Bíblia, irmão, irmã, pega a tua Bíblia, caneta, papel e não perde nada, porque Deus quer falar com você. E agora, o nosso primeiro preleitor, pastor Jadson Limeira, da Igreja Batista Central. É com você. Quero saudá-los a todos com a graça e a paz do Senhor. E nesta oportunidade quero também agradecer a pastora Aldenice, que esteve conosco por muito tempo. Hoje está em Várzea da Roça e nesse tempo tivemos a oportunidade de caminharmos juntos, servindo ao Senhor. E estamos aqui para agradecer também a Deus por esses 15 anos do Ministério Abraça-me, que inclusive no período em que surgiu na Igreja Batista Central foi uma grande bênção para a vida da Igreja Batista Central e até hoje nós temos os seus frutos. Eu quero agradecer também pela honra, pelo privilégio de poder estar com os irmãos nesta hora e fazer a abertura desse congresso profético. Claro e evidente, você sabe que a partir da palavra de Deus, como funcionam as coisas, ou como as coisas funcionam. O melhor vinho é sempre depois. Então, acredite que o que nós vamos liberar não é certamente nem 10% daquilo que você receberá durante todo esse processo desse congresso profético. Eu quero, então, compartilhar nesta tarde com você, dentro daquilo que nos foi proposto como tema, em Atos capítulo 16, versículo 9, ajuda-nos. E o versículo em Atos capítulo 16, verso 9, vai dizer: E Paulo à noite teve uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia, e que lhe dizia rogando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu quero pensar nesta tarde com você, no início desse congresso profético, um pouco sobre essa experiência do apóstolo Paulo. Nesses últimos dias, juntamente com os pastores da Igreja Batista Central, eu tenho compartilhado com eles acerca da complexidade, da profundidade do chamado. E essa experiência do apóstolo Paulo não foge a essa complexidade e essa profundidade. É interessante que existem alguns aspectos que giram em torno dessa experiência do apóstolo Paulo, que são tremendos, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você agora. Esta é uma experiência que o Paulo tem na sua segunda viagem missionária. E o programa de Paulo, na verdade, era passar pela Ásia. Mas toda essa história, ela começa
de uma forma mais clara, e a gente precisa entender, e para entender melhor, a gente precisa voltar a alguns versículos. Está em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Era o plano de Paulo estar na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aqui começa exatamente essa história extraordinária, tremenda. Por quê? Logo antes que ele tivesse a experiência nesta visão, dormindo, por 2 vezes lhe é impedido pelo Espírito Santo de permanecer, de estar na Ásia. É interessante porque a mesma sensibilidade que o apóstolo Paulo precisava ter para ir para Macedônia, era a mesma sensibilidade que o apóstolo Paulo precisava ter e entender que aquele momento não era para estar na Ásia. Esse é um dos primeiros aspectos que giram em torno dessa história que me chama muito a atenção. Porque, infelizmente, às vezes, a gente atribui alguns impedimentos, alguns bloqueios, quando, em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos fazer a sua obra, queremos fazer alguma coisa e, de repente, alguns impedimentos nos aparecem. A primeira ideia nossa é que é o diabo quem está intervindo, é o diabo quem está colocando barreira, é o diabo que está se levantando para que as coisas não aconteçam. Daí a grande necessidade que nós temos de manter uma íntima e profunda comunhão com Deus, a ponto da gente ter essa sensibilidade, essa percepção, esse discernimento, de saber quem é quem na nossa caminhada, quem está intervindo, quem está bloqueando. Aqui não foi o diabo, aqui foi o Espírito Santo de Deus que impediu Paulo, ainda que fosse para pregar o Evangelho. Escutem, o apóstolo não estava indo para um passeio, o apóstolo não estava indo descansar, o apóstolo Paulo não estava indo fazer outra coisa senão visitar as igrejas na Ásia, ver como os irmãos estavam, pregar a palavra, consolidar a fé daqueles irmãos, e mesmo assim foi impedido pelo Espírito do Senhor. Qual é o grande risco? É que ainda que fazendo as coisas em nome de Deus e realizando a obra de Deus, nós entendemos que é plenamente fazer isso sem a direção e o consentimento de Deus. Porque se o apóstolo Paulo ele não tivesse essa sensibilidade, se fosse um homem teimoso nesse sentido, se fosse alguém que não tivesse esse discernimento, permaneceria na Ásia. Mas, à noite, ele tem uma visão. E nessa visão, lhe aparece um varão da Macedônia, e que roga para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. É interessante que aqui o que nós percebemos é a interrupção, é a alteração dos planos do apóstolo Paulo. Seus planos são alterados. E aí ele recebe um comando novo, diferente. É esse comando divino que vai chocar com o projeto do apóstolo Paulo. A grande questão que eu preciso aqui evidenciar é saber se na verdade você e eu, nós estamos preparados para sermos
impedidos pelo Espírito e simultaneamente termos a nossa agenda alterada pelo Senhor. É preciso uma profunda comunhão, é preciso submissão para seguir aquilo que Deus quer e aquilo que Deus tem para a gente. Há uma direção, e a direção é de Deus, ainda que a obra seja missionária, porque é fundamental, não só o chamado, mas como também é fundamental sabermos para onde fomos chamados. Então o apóstolo Paulo aqui, ele é interditado em seus planos, em seus projetos. E nessa visão, eu acho algo assim, fora de série, porque no versículo 9, como foi recitado aqui, nessa visão, o apóstolo Paulo recebe um comando. Deixe-me dizer, é tão difícil ficar como é difícil sair. Sabe por quê? Porque o que vai prevalecer e o que deve prevalecer sempre é a vontade de Deus. Quer Ele deu o comando para você ficar em algum lugar, ou Ele deu o comando para você ir para qualquer outro lugar. Agora, falando sobre e pensando um pouco sobre a questão dessa intimidade com Deus, dessa sensibilidade espiritual e desse discernimento, eu fico pensando na experiência que o Paulo tem, nessa visão que ele tem, porque o texto vai dizer que lhe aparece um varão macedônio. Não lhe aparece um anjo, lhe aparece um varão. Sabe, queridos, o que tem faltado em nossos dias são pessoas com essas características do apóstolo Paulo e com essa certeza, por conta da sua comunhão com Deus, de que a visão que ele teve não foi coisa da sua cabeça, não é coisa da sua imaginação. O apóstolo Paulo, ele não se levanta à noite para repreender. O apóstolo Paulo, ele não fica questionando. O apóstolo Paulo, ele não fica com elucubrações sobre o que lhe acontece nessa visão. Não é coisa de Deus, é coisa do diabo, há um impedimento para que a obra não aconteça. Não, ele percebe exatamente que é Deus, apesar de acontecer como lhe acontece. É uma visão e é um varão da Macedônia quem lhe aparece. A direção que ele recebe é outra. Paulo não está recebendo uma confirmação daquilo que ele havia projetado, que era estar na Ásia. Ele não recebe uma confirmação, muito pelo contrário. Ele é agora mandado para a Europa, exatamente onde, a partir daí, nós somos também abençoados. Todo o Ocidente, depois dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, todo o Ocidente também é abençoado. Há um comando que é contraditório àquilo que estava agendado e pensado pelo apóstolo Paulo. É diferente do seu programa. Não, Paulo, é para a Europa agora. Graças a Deus, são muitos que tiveram experiências parecidas, muitos que viveram momentos como o apóstolo Paulo, como o missionário Livingstone, que queria ir para a China, e Deus o enviou para a África e fez um trabalho surpreendente, poderoso, não diferente com o missionário William Carey, que havia projetado realizar a obra de Deus na Polinésia, mas Deus o mandou para a Índia. A minha oração é que nesse tempo
Deus levante homens e mulheres que tenham de fato comunhão profunda com Ele, intimidade todo o tempo com Ele, para discernir a voz, o comando e a vontade do Senhor para a sua vida. Porque estamos vivendo dias extremamente difíceis, e uma geração em que brada, que grita, não diferentemente daquele varão da Macedônia: ajuda-nos! Nós precisamos de homens e mulheres encharcados do Espírito de Deus, com essa sensibilidade, para entrar na agenda de Deus, para cumprir a vontade de Deus e para se submeter aos seus projetos. No versículo 12 do capítulo 16, aqui começa a viagem de Paulo na Macedônia já. E é interessante, antes de fazer a leitura do versículo 12, nós sempre imaginamos que quando Deus ele dá um comando, tudo vai ser flores. Nós sempre imaginamos que quando Deus nos chama, quando Deus dá alguma determinação para a gente acha que naquele momento a gente vai estar livre de todo e qualquer problema, não haverá oposição. Eu quero te dizer que isso não é bíblico, até porque a maioria daqueles irmãos e irmãs que passaram, e aqueles que ainda estão no comando do Senhor, sempre e em todo tempo eles enfrentam oposição, ainda que estejam no lugar onde Deus lhe tenha colocado. No versículo 12: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Aqui começa a aventura do apóstolo Paulo com seu companheiro Silas, porque Timóteo e Lucas ficaram já em outras cidades. E aqui está com ele Silas. Aqui começa as grandes aventuras para o lugar onde Deus lhe chamou. Aquela visão que ele tem, onde o varão macedônio lhe aparece, logo na primeira cidade, logo nos primeiros momentos e experiência ali na Macedônia, Paulo experimenta oposição, sofrimento e dor. Ora, mas não foi Deus quem o mandou? Mas não foi o Espírito Santo quem lhe impediu que permanecesse ou que estivesse na Ásia e que lhe envia para a Macedônia? Por que é que então agora surge logo na primeira cidade oposição, sofrimento e dor? Porque não se faz a obra de Deus em lugar nenhum na face da terra sem oposição, sem sofrimento e sem dor. Apesar do Espírito Santo ter lhe enviado, ter lhe dado a direção, eles enfrentam dificuldades terríveis. Mas logo no final, você vai ver que eles têm a vitória. Logo em Filipos, o apóstolo Paulo conhece a Lídia, a irmã Lídia, que com toda a sua família se converte e se transforma ali em uma bênção para aquela cidade, onde a partir daí surge uma igreja. Logo depois o apóstolo Paulo tem a experiência de ir andando nas ruas. Você vai ler todo o capítulo 16 e você vai encontrar o que cito agora. O apóstolo Paulo, então, acompanhado por uma moça que fazia adivinhação, ela é liberta. E o apóstolo Paulo ministra a libertação sobre a vida daquela moça. E porque ele liberta, em nome de Jesus, aquela moça, ele é levado para a prisão com Silas.
Em Filipos, ele começa a ter esses dissabores. Mas ele não é só preso, ele apanha, ele é acorrentado. Um belo dia, naquele cárcere, o carcereiro, ele se converte. E em seguida leva Paulo para sua casa para curar suas feridas. E toda a família do carcereiro se converte. Sabe o que é que eu entendo com isso, meu irmão? É que não importa o quanto vai nos doer, se de fato estivermos no centro da vontade de Deus. Porque quando Ele dá o comando, não tem como dar errado, ainda que as oposições se levantem, ainda que haja dor, ainda que haja lágrimas, ainda que haja sofrimento, não importa, não dará errado. No final, Deus cumprirá a sua vontade. É interessante, porque em Filipos vai nascer uma igreja. Por quê? Porque lhe aparece um varão da Macedônia à noite, em visão, dizendo: Paulo, ajuda-nos. E Paulo entendeu a mensagem. Aqui nós podemos perceber a existência das forças contrárias e ao mesmo tempo o poder do Senhor. Se Paulo não tivesse obedecido a esse chamado, quanto tempo talvez levaria para surgir uma igreja na Europa? Quantas pessoas não teriam se perdido? Aí a gente vai ver o poder do Senhor. Aí a gente vai entender que os nossos programas são limitados em relação àquilo que Deus tem para a gente e para os outros. Aí a gente vai entender que a nossa agenda tem páginas contadas, mas a agenda do Senhor é infinita. Enquanto tiver um perdido, o Senhor levará um achado para encontrá-lo. Na prisão, Deus manifesta o seu poder. Paulo, quando é levado para a prisão, Deus manifesta o seu poder. E é interessante, porque quando Deus chama, ele se responsabiliza. E é na prisão que Paulo e Silas, diferentemente de muita gente dos nossos dias hoje, que murmura, que reclamam, muita gente, e ao invés de orar, de adorar, de louvar ao Senhor, pragueja. Paulo e Silas, eles decidem louvar e orar. E quando eles oram e louvam, o poder de Deus se manifesta. A glória do Senhor se apresenta. E diz o texto sagrado que aquele lugar treme, há um terremoto. Mas não acontece só isso. Naquele lugar, nessa ocasião, também há um testemunho moral. E eu gosto muito dessa parte, porque quando o lugar treme, diz o texto, que as lamparinas se apagam, e o carcereiro, assustado, com medo, ele começa a gritar e vai tentar um suicídio, porque seria certamente o que iria lhe acontecer lá na frente era a morte. E o apóstolo Paulo, então, ele grita: não faça isso, nós estamos aqui. Para mim é um testemunho moral. O apóstolo Paulo e Silas, eles não aproveitam a situação para fugirem, muito pelo contrário. E o melhor é que nessa experiência, é que nesse momento, é que nessa situação há uma conversão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse é o clamor do mundo hoje, igreja. Esse é o clamor do mundo hoje, meu irmão.
crente que tenha um testemunho moral, crente que onde venha chegar, possa atrair um terremoto dos céus sobre a terra. Crente que onde possa chegar, gere conversão. Mas também é interessante que em Filipos, 3 raças diferentes são alcançadas. Lídia era uma asiática, lá de Tiatira. A moça escrava que se converteu e todos os demônios saíram dela, era uma grega. E o carcereiro era um cidadão romano. Na Macedônia, Paulo teve experiências difíceis, é verdade. Experiências difíceis. Mesmo conduzido pelo Senhor. Mesmo comandado pelo Senhor. Mas não é diferente conosco nesses dias. Por quê? Porque a luta é espiritual. Há sempre uma oposição espiritual, haverá sempre uma conspiração espiritual para que a obra do Senhor não aconteça, para que aqueles que podem ajudar não ajudem, se intimidem, se acovardem, mas em nome de Jesus, esse é um tempo, e eu profetizo, em que Deus está levantando missionários cheios do Espírito, encharcados de intrepidez e coragem, para pregar e viver a palavra do Senhor, aonde quer que Ele lhe mande, para o louvor da sua glória. Eu profetizo sobre a sua vida, que você é um desses, e você está incluso nesse chamado. Mas na Macedônia, apesar de ter sido enviado por Jesus, pelo Espírito Santo, por Deus, pela Trindade Santa, Paulo tem experiências difíceis. E a que conclusão eu chego? Já caminhando para o final da nossa reflexão. Em primeiro lugar, é que nós vivemos em torno de uma realidade espiritual. Ignore quem quiser, mas vivemos em torno de uma realidade espiritual. A igreja do Senhor precisa despertar nesses dias. A igreja do Senhor precisa orar nesses dias. A igreja do Senhor precisa preparar obreiros nesses dias. A igreja do Senhor precisa enviar obreiros nesses dias. E isso só será possível quando a igreja entender que tem e está em uma batalha espiritual. Há que se dobrar os joelhos, há que pedir a Deus discernimento, há que pedir a Deus revelação, força, unção e graça. E nesses dias o Senhor fará exatamente isso. Ninguém sabia que Lídia precisava de ajuda. Ninguém sabia que o carcereiro precisava de ajuda. Ninguém sabia que uma igreja iria nascer na Macedônia. Mas Deus sabia, assim como Deus sabe, de todas as coisas, porque Ele é o mesmo. Segundo lugar, qual a conclusão que eu chego? Como é importante, é fundamental a convicção do nosso chamado. E aqui eu não quero me deter apenas no chamado missionário, no chamado pastoral, no chamado para bispo, para apóstolo. Eu não quero me deter apenas nesses chamados, mas eu quero me deter em algo muito mais amplo. Como é importante que cada irmão, cada filho de Deus na face da terra, tenha convicção do seu chamado, porque todo cristão, ele tem um chamado.
Ainda que Deus não te chame para ser um pastor, para se formar em teologia, para ser um apóstolo, para fazer missões na China, na Índia ou em qualquer outro lugar, não importa, mas você tem um chamado para algum lugar, quer seja para a sua rua, para o seu bairro, para o seu condomínio, na sua universidade, na sua escola, aonde quer que tenha um cristão, ali terá um chamado. É fundamental que nesses dias, cada crente esteja atento para o chamado que Deus lhe faz. Terceiro, não só é o chamado que é fundamental, mas a convicção de para onde Deus está nos mandando. Existem situações e lugares que como pastor eu não chego, mas você, como um crente, como irmão, que não tem um curso de teologia, que é um professor, que é um médico, que é um advogado, que é um frentista, que é um gari, às vezes tem lugares que nós não chegamos, mas você está lá, e é você exatamente que Deus quer usar. Em quarto lugar, diante da exposição daquilo que eu vejo na história de Atos capítulo 16, a partir da experiência do apóstolo Paulo, eu percebo que é plenamente possível fazer a obra de Deus sem Deus. E isso é muito perigoso. Era plenamente possível Paulo permanecer na Ásia. Paulo cumprir a sua agenda. Paulo desenvolver o seu programa era plenamente possível. E Paulo, se assim fizesse, estaria fora do padrão de Deus, do chamado de Deus, da vontade de Deus. Daí eu descubro que é possível sim fazer a obra de Deus em nome de Deus sem Deus. E a igreja nesses dias esteja atenta. E eu profetizo, já que é um congresso profético, eu profetizo que esses são os dias em que Deus está levantando uma igreja, Deus está levantando um povo, Deus está levantando pastores, missionários, bispos e apóstolos comprometidos com a sua vontade e com a sua agenda, mas acima de tudo comprometidos com o Senhor antes de se comprometer com a sua obra. Em quinto lugar, a sensibilidade para discernir a voz do Senhor é fundamental. Meu irmão, minha irmã, essa capacidade que o apóstolo Paulo, ele revela, é que fez, e é o que vai fazer toda a diferença também nos nossos dias, na nossa geração. Essa capacidade, essa sensibilidade de discernir a voz do Senhor, o comando do Senhor. E a palavra lá em João vai dizer que os filhos, as suas ovelhas, conhecem a sua voz. Infelizmente são muitas vozes que nós ouvimos. Está na hora da igreja afiar os seus ouvidos e discernir sem muita dificuldade a voz do seu Senhor. Infelizmente, tem muita gente permanecendo em lugares que nunca deveriam permanecer, tem muita gente saindo para lugares que nunca deveriam sair, tem muita gente fazendo coisas que Deus nunca mandou fazer por falta de discernimento. E nesta tarde Deus te dê discernimento. Discernimento para orientar a tua família. Discernimento para discernir, uma redundância, discernimento para fazer a escolha certa da sua profissão, discernimento para fazer a escolha certa do seu esposo, da sua esposa, discernimento para olhar para a palavra e perceber que é Deus que está te mandando, discernimento
para perceber a voz daqueles que estão clamando: ajuda-nos! Ajuda-nos! A igreja precisa ter esse discernimento nesses dias. Em sexto lugar, por mais difícil que seja o final do projeto, a vitória, ela é sempre certa. O apóstolo Paulo entra no projeto divino. O apóstolo Paulo abraça a agenda divina. O apóstolo Paulo, ele obedece o programa celestial. Passa por apertos, sofrimento, dores, apanha, é preso, mas no final a vitória foi certa. Eu quero aproveitar essa parte aqui. Eu não sei o que você tem passado em nome de Deus. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado por causa da obediência ao Senhor. Eu não sei o quanto você tem desejado em abrir mão daquilo que Deus tem te dado por conta da oposição que tem se levantado, mas nessa tarde, em nome de Jesus, que venha sobre você a unção de renovo, de ousadia e coragem para persistir, até que seja concluído aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Em sétimo lugar, às vezes, achamos que é um engano nosso, por conta das dificuldades, até que a nossa persistência nos leve a descobrir que as lutas, elas são reais. Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo voltasse para a Ásia depois da primeira experiência em Filipos, porque você acha que ele ficou aqui só em Filipos, na Europa? Não, ele segue viagem. Porque outros precisavam de ajuda. Fique certo de uma coisa: quando você se levantar para abençoar alguém em nome de Deus, porque Deus mandou, se levantará também uma oposição. Fique certo de uma coisa: quando Deus levanta a mão para colocar o seu dedo, o diabo levanta o chifre para querer atrapalhar. Só que é só o dedinho dele para destruir o chifre do diabo. Por fim, então, que Deus levante os Paulos, os Silas e os Timóteos e os Lucas nesta geração. Eu profetizo, nessa tarde, até o final desse congresso, o Espírito Santo estará levantando gente, estará levantando pessoas, enviando pessoas. Inclusive, pode ser você, no final você vai ser convencido pelo Espírito Santo, levantando gente e mandando para lugares onde você jamais imaginou que poderia ir. Mas Deus vai te dar uma certeza tão grande como Ele deu ao apóstolo Paulo. Porque não é a questão de ser uma visão, de ser um varão ou de ser um anjo, mas é a convicção da experiência que ele teve, que foi gerada no seu coração. E sabe quem faz isso? É o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor quem opera isso. É o Espírito do Senhor quem faz assim. Existem pessoas gritando: ajuda-nos. O mundo está gritando: ajuda-nos. E você é a pessoa que Deus escolheu para socorrer os oprimidos, para socorrer os enfermos, para socorrer os abatidos, para socorrer os desistidos. Você é a pessoa que Deus está chamando nessa tarde para acolher, para abençoar aqueles que estão com uma ideação suicida, por exemplo. É você, cheio do Espírito Santo, quem Deus está levantando nessa tarde para abençoar aqueles que nós não sabemos ainda quem são, mas Deus conhece todos e todas as coisas. Sabe por que eu dei risada? Porque tem gente que, se não falou, por dentro pensou: Deus me livre.
Quando Deus faz, Deus, Ele faz bem feito. Quando Deus chama, Ele gera a convicção. Fique tranquilo, porque essa obra é do Senhor. Apenas diga para Ele: eis-me aqui, como disse Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Que seja você uma bênção na vida daqueles que precisam de libertação. Que seja você uma bênção na vida daqueles que estão precisando de ajuda. Que seja você um Paulo. Agora não na Macedônia, mas no seu bairro, na sua cidade, na sua escola, no seu país, para onde Deus te enviar. Que assim seja, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude, revestidos dessa coragem, dessa unção, dessa vida abundante nele e dele, a ajudar outros a receberem aquilo que nós já recebemos. Foi o que Paulo fez. Liberar aquilo que ele já havia liberado. Inclusive cuidado por Ananias e depois por Barnabé. O que é que Paulo faz? Apenas ser a extensão dos seus discipuladores, Ananias e Barnabé. Paulo, ele não se contenta em viver o evangelho só para ele. Uma visão apenas, fez este homem mudar a história da Europa e do Ocidente. Eu não sei se com você uma visão, um sonho, uma revelação, eu não sei como o Espírito Santo vai te tratar, mas que aconteça contigo o que aconteceu com Paulo, e que Deus faça na sua vida o que fez na vida do apóstolo Paulo, sendo uma bênção. Amém e amém. Pastora Aldenice, chega cá. Que palavra maravilhosa. Meu pastor, gente. Deixa eu ficar do lado de cá. Nós vamos agora, o ato profético É. Pronto, fundamentado exatamente nessa palavra. Tremenda. Tá? E eu quero dizer Perfeita. que essa palavra, ela foi de propósito. Foi. Pelo menos a intenção para uma pessoa foi para você. E eu recebi também. E pastora Aldenice, ela teve um tempo conosco, e a gente precisa ter essa percepção e essa sensibilidade, né? E uma vez em conversa eu disse para ela o que disse aqui na mensagem, não sei se você se lembra, é tão difícil sair como é difícil ficar, não é? Por quê? Porque a gente precisa ter essa intimidade com o Senhor para saber qual a hora. E nessa tarde eu quero aproveitar esse congresso profético para ministrar sobre a vida da minha colega de ministério, ministrar sobre a vida dela, um ID agora muito mais amplo, muito mais profundo e mais amplo. Talvez não só para a Bahia, mas para as nações, para o Brasil. E nessa tarde eu quero orar, né, liberando assim 100% dessa visão mais pastoral e agora mais missionária, uma visão mais arrojada no que diz respeito à pregação do evangelho aos perdidos, porque o missionário normalmente ele vai, a igreja cuida daqueles que o missionário ganha, normalmente é assim que funciona, né? E a pastora Aldenice, nessa tarde, ela vai alçar outros voos, e nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor, que assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que pisou na Europa e mudou toda aquela situação, e inclusive levanta uma igreja que onde a pastora Aldenice, ela possa chegar, que o ambiente possa mudar, a cidade possa mudar, e de tal forma
que igrejas sejam abertas por conta do trabalho da pastora Aldenice. É interessante, não me lembro o nome dele, mas um missionário, achei tremendo isso. Um missionário, quando chegou em uma cidade, trabalhou, morreu, e botaram uma placa na igreja, não me lembro o nome dele, botaram a seguinte placa com os seguintes dizeres: fulano de tal, quando chegou aqui não havia um cristão. Não havia um cristão. Fulano de tal, quando morreu, nesta cidade não havia um incrédulo. Eu achei tremendo esse negócio. Então, eu quero ministrar sobre você. Quero ministrar sobre você agora. Na verdade, é uma quebra de... Não é uma quebra de... É o corte do cordão umbilical. Ela está aqui me ajudando. Esse corte do cordão umbilical, onde vai bater asas e vai ter voos tremendos. Querido Pai, te agradeço pela palavra do Senhor, pela experiência do apóstolo Paulo, que nos ajuda a entender um bocado de coisa, Senhor. Que sofrimento, dor, oposição é real, ainda que a tua vontade esteja sendo realizada. E eu quero te pedir, ó Deus, que venha sobre a vida da tua filha um revestimento tremendo do alto do Senhor. E que a partir de hoje, Senhor, ela possa alçar voos que só o Senhor, com o seu poder, poderia ministrar ao seu coração. Leva a tua filha onde o Senhor desejar e aonde o Senhor tiver o plano para a vida dela. Mas nunca lhe deixe, ó Deus, se afastar da tua presença e nunca permita que lhe falte a unção do Espírito. Nunca permita, ó Deus, que lhe falte o discernimento, a sensibilidade para ficar onde o Senhor mandar ficar e ir para onde o Senhor mandar ir. Que haja sempre, ó Deus, essa percepção espiritual, que nunca lhe falte essa comunhão profunda, essa intimidade profunda com o Senhor. Lhe revista com ousadia, com intrepidez, ó Deus, e aonde a tua filha chegar, ela possa fazer a diferença por causa do teu Espírito em sua vida. Pai, lhe dê palavras, lhe dê sabedoria, lhe dê unção todo o tempo. E eu lhe abençoo e lhe libero, em nome de Jesus, certo da vitória do Senhor, através da sua vida, agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Você que esteve e está ainda conectado conosco, um beijo grande, que Deus continue te abençoando e que o Espírito do Senhor também lhe envolva de tal forma que seja você um grande ajudador.